Vamos continuar aqui a parábola do livro de Lucas, capítulo 15. No vídeo anterior, nós chegamos a comentar que aquele filho moço, que ele pediu a herança que cabia a ele para o seu pai. E o seu pai deu. Não comentou nada, não chamou a atenção dele, não disse que ele estava errado, estava certo, não deveria. O pai deu. E nós comentamos que é a expressão, aquele pai é a expressão daquilo que o Pai Celestial, nosso Deus, tem tudo a ver com aquele pai. Aquele filho quis sair de casa, o pai deu, e a palavra de Deus assim diz no versículo 13: passado não muitos dias, aquele moço pegou tudo que era dele e foi para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele botou para fora tudo aquilo que ele desejava fazer. Quantos, quando sai de casa, em casa tem uma certa educação, em casa tem horário para chegar, tem onde você vai, com quem você vai, o que você vai fazer. Isso não, isto sim, isso dá para fazer, filho, isso não dá para fazer, filha, filho. Então, muitos ficam em casa, eles estão lá dentro, segurando aquela situação, porque eles muitos querem viver a sua própria vida, segundo a sua própria cabeça. E aquele moço saiu de casa, ele saiu com o poder. E aquele poder que ele tinha, ele podia fazer o que quisesse. E ele fez. Só que chegou o momento que acabaram os amigos. Porque quando você tem uma certa situação, você tem muitos amigos. Mas quando você está em situações adversas, pode não continuar aqueles amigos com você. E você fica só. Esse moço ficou só. Ele chegou naquela terra distante, já não tinha mais nada, não tinha mais poder algum. Ele procurou trabalho. E um dos homens daquela cidade ofereceu para ele cuidar de porcos. Judeu não come carne de porco. O judeu mesmo não comia carne de porco. Eles consideravam o porco como imundo. Agora esse judeu que saiu de uma fazenda, ele tinha tudo. Tinha pai, tinha seu irmão, tinha fartura, tinha de tudo. Agora vai ser empregado, cuidar de porcos. E acontecia uma coisa muito interessante. Ele estava com muita fome, cuidando daqueles porcos. E o proprietário daqueles porcos não permitia que ele comesse nem da comida que vinha para os porcos. Por quê? Para o patrão, o mais importante eram os porcos do que ele. Olha a situação daquele moço. Mas chegou uma hora, a palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 17. Então, caindo em si, agora eu sei da minha realidade. E aquele menino, ele estava precisando passar por aquilo. Ele precisava passar por aquela experiência. Ele tinha tudo e não valorizava. Ele tinha aquele pai amoroso, bondoso, mas ele não sabia quanto aquele pai o amava de fato e de verdade. Foi necessário para ele, aquele menino, sair de casa. Quantos precisam sair de casa para valorizar a sua casa? Quantos precisam sair de casa para valorizar a sua cama, a sua roupa lavada? O cuidado que mãe, pai tem com esse moço, quantos valorizaram depois que saíram para fazer uma faculdade distante, estudar, trabalhar, ou saíram mesmo de casa, quem sabe para um casamento, e caíram na seguinte realidade. Puxa vida, alguns de nós ainda usamos a seguinte frase: eu era feliz e não sabia. Muitos passam por isso.
Esse moço passou, mas esse moço foi até um chiqueiro de porcos, cuidar de porcos contra a sua cultura, contra a sua religião, e ele estava ali cuidando de porcos. É o fim da picada. Você imagine eles num chiqueiro de porcos, cuidando de porcos, querendo comer a comida que os porcos comiam, e o patrão não permitia. Mas quando ele caiu em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Eles são boia fria? Não, eles têm boinha quente. Eles comem na mesa com meu pai. Meu pai é um homem. Meu pai é um homem amoroso. Meu pai é um homem amoroso. Tô vendo agora. Agora você tá vendo, né, jovem? Mas aquele moço, ainda bem, ainda bem. E ele dizia que os trabalhadores do meu pai, eles comem com fartura, e eu aqui morro de fome. E aí produziu no seu interior a coisa linda: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando eu chegar lá diante do meu pai, eu vou dizer o seguinte: pai, pequei contra o céu diante de ti. Não sou digno de ser tratado, de ser considerado, chamado de seu filho. Basta eu ser um dos seus trabalhadores. O que aquele moço estava dizendo? Basta eu estar do seu lado. Eu possa vê-lo, ter contato com o Senhor, meu pai. E aquele moço, da forma que ele decidiu, ele partiu. Como? Vamos aqui imaginar. Ele escreveu: o que eu chegar lá, quando eu chegar lá, eu estou na terra distante. Quando chegar lá, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Estava tudo anotadinho. Ele andou, quem sabe, dias e dias e dias e dias. Quando chegou lá, o pai estava com a porteira, estava com o coração dilatado, aberto, aguardando aquele filho. E quando aquele pai viu aquele filho distante, aquele pai saiu correndo ao encontro do filho. Exatamente aquilo que Deus faz comigo e com você. Ele veio ao nosso encontro. Ele já veio na pessoa do Filho de Jesus Cristo. Aquele pai é a figura tremenda de Deus. Aquele pai foi, encontrou o filho, e quando chegou, encontrou o filho, o abraçou e o beijou. E aquele filho estava com aquela declaração, ele tinha que falar aquilo para o pai. Ele disse, o pai ouviu. Ele disse: pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Quando ele chegou a esse ponto, o pai interrompeu e disse assim: vai lá, pega o boi cevado, prepara uma festa. Vamos fazer festa para este meu filho que estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Festa para quem não merece. Festa para indigno. É assim que o Senhor trata de mim e de você. Quando nós chegamos ao nossa realidade do pecado, da miséria, da ingratidão, da indiferença. Mas aquele amor daquele pai, aquele amor daquele pai que chamou a atenção daquele menino. Ele nem queria mais ser filho. Ele sentia bem já só de ser tratado como um dos seus trabalhadores. Por que o pai não deixou aquele menino completar a frase: trata-me como um dos seus trabalhadores? Tem uma lição aqui que eu e você precisamos aprender. Deus não quer serviçais.
Deus quer filhos que se relacione com Ele em amor. O chiqueiro foi bom para aquele moço? Foi demais de bom. Agora ele tem festa, porque Deus prepara festa no céu quando alguém é levado ao arrependimento. Receba o amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo.